meus irmãos, eu os convido a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gostaria de convidar os irmãos a ler junto comigo mais uma vez. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, te pedimos que, no nome de Cristo, o Senhor nos abençoe nessa noite. Que pelo mover do Espírito Santo, Deus, possamos entender a Tua Palavra e guardá-la dentro do nosso coração, para que em momentos de tribulação, perturbação, dificuldades, nos lembremos de Ti, nos lembremos de Cristo Jesus e sejamos consolados com essas verdades através do agir do Espírito Santo. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Gostaria de pensar um pouco com os irmãos acerca de paz. Nós já estamos no mês de abril todo falando sobre isso e vocês já ouviram muitos sermões sobre paz. E quando hoje você lê a palavra paz, o que vem à sua cabeça? Depois de mais ou menos 12 pregações sobre isso, o que vem à sua cabeça quando você lê paz? Ou quando você ouve no jornal, estão buscando paz na Síria, o que vem à sua mente? O que você pensa? Quais são as primeiras palavras que chegam até a sua mente? O que é paz? Paz é ausência de guerra? Paz é um acordo? Talvez paz seja um compromisso. Paz é um sentimento? O que é paz? Para alguns, paz seria um estado tão pleno e tão perfeito que ela não existe. Um escritor alemão chamado Hermann Hesse disse certa vez: paz não é um estado primitivo paradisíaco, nem uma forma de convivência regulada pelo acordo. A paz é algo que não conhecemos, que apenas buscamos e imaginamos. Paz é um ideal. Para este homem, então, paz é utópico, nunca alcançaremos paz. É impossível ter paz. Mas para outros, acreditam que paz é possível. E através do bem-estar próprio e buscar e lutar por isso, por vontade própria, você alcança a paz. Um escritor americano, poeta, chamado Ralph Emerson, diz o seguinte: nada poderá proporcionar-te a paz, senão tu próprio. Então, para este escritor, paz é algo que vem de dentro, e que nós conseguimos alcançar por nós mesmos. Será que isso é paz? Será que paz é uma utopia? E há alguns que confundem paz apenas com um sorriso no rosto. Estou sorrindo, então tenho paz. Algo passageiro e superficial. E então um escritor da República Tcheca diz o seguinte: um homem possuído pela paz está sempre a sorrir. Será que paz é estar com um sorriso no rosto? Ou muitas vezes nós já vimos pessoas com um sorriso no rosto que não estavam nada em paz. E então eu volto a perguntar: o que é paz? Eu tenho certeza que muitos aqui já se fizeram essa pergunta diante dos sermões que vêm sendo expostos durante este mês. E eu gostaria de definir paz segundo o que a Bíblia diz. Romanos capítulo de número 5 diz: temos paz com Deus, porque quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de Jesus Cristo.
E hoje pela manhã o pastor Bertoni pregou sobre isso, que é indispensável Cristo para que nós sejamos reconciliados com o Pai, porque nós estamos distantes e porque nós somos pecadores extremamente corruptos. Então, o que é paz? Eu gostaria de dizer aos irmãos nessa noite que paz, um estado espiritual que todos precisamos. Paz, um estado espiritual que todos precisamos. Olhe para o seu texto, João capítulo 14, versículo 27. A primeira fala de Jesus é: deixo-vos a paz. O que a gente consegue entender com isso? A gente consegue entender que ela é resultado da livre graça de Deus. Nós não fizemos nada pela paz, ela nos foi dada, ela nos foi dada como um presente. E a pergunta que se faz diante dessa afirmação de Cristo, deixe-vos a paz, é por que Cristo está dizendo isso aos discípulos? Por que Cristo está virando para eles e dizendo: deixo-vos a minha paz? E aí eu gostaria de retomar com os irmãos um pouquinho do livro de João, do Evangelho de João. Capítulo de número 13 de João é o lava-pés. E diz o começo do capítulo que Jesus sabia que era chegada a sua hora. Jesus sabia que estava perto do momento de ele subir ao Calvário, se entregar naquela cruz e morrer naquela cruz, como missão de Deus para a sua vida. Então Jesus, a partir do capítulo de número 13, ele começa a mensagem de despedida dele. E a primeira mensagem que ele deixa aos apóstolos é: sejam humildes. A segunda mensagem de Jesus é: há um traidor entre vós, e mesmo tendo um traidor entre vós, eu lavei o pé dele. Sejam humildes. Jesus também mostra que Pedro haveria de negá-lo. Olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Porque Pedro tinha dito que nunca negaria Cristo diante da morte dele. Jesus, então, diante da crucificação que seria certa, consola os discípulos, sempre com a promessa de amor, alegria e paz. Jesus está dizendo para os discípulos: eu deixo-vos a paz, porque os discípulos precisavam saber que a paz estaria com eles, por mais que a situação fosse difícil, e que eles não fariam nada por essa paz, simplesmente a receberiam. Uma paz que não garante apenas tranquilidade de espírito e bem-estar, mas uma paz que faz realmente reconciliação entre nós e Deus. A paz com Deus é gratuita, não fizemos nada por ela, mas pelo contrário, ela foi garantida por Cristo na cruz do Calvário. E como resultado da paz com Deus, nós temos paz de Deus. São coisas diferentes, meus irmãos. Dizer que nós temos paz com Deus é dizer que Deus não é mais nosso inimigo, Deus agora é nosso amigo. Fomos considerados filhos de Deus, como lemos em Efésios neste culto. Nós fomos adotados por Deus e fomos reconciliados. E agora nós podemos desfrutar de algo chamado paz de Deus. Uma paz que vai além. Diz Augusto Nicodemos que é uma paz que nós podemos experimentar uma consciência em relação a Deus, uma consciência de paz, um sentimento de aceitação diante de Deus, um sentimento de tranquilidade em relação ao nosso Senhor. Essa paz é tanto um legado que eu deixo para trás, como um tesouro que eu dou, disse Jesus. É mais ou menos isso que ele queria dizer. Dizer que a paz nos foi dada por graça é afirmar que algo que não merecíamos nos foi dada. A paz de Deus nunca foi algo que nós merecêssemos, mas apenas pelo amor grandioso e imensurável do nosso Deus é que nós tivemos paz. E o que será que nós podemos aprender com isso? O que nós aprendemos quando nós lemos que vos deixo a minha paz?
e saber que ela é resultado da livre graça de Deus, aprendemos que a paz, a reconciliação com Deus, é algo que tanto precisamos e necessitamos, e que ela não partiu de nós, mas de Deus e do presente que Ele quis nos dar. E isso diz para nós que esse presente não depende de sermos bons ou maus, mas da vontade de Deus. Isso dizima, acaba com todo o peso, do nosso viver. A garantia não está naquilo que nós fazemos, mas está em Cristo. Ele é o penhor da nossa fé. Isso significa que eu e você, apesar de todos os nossos pecados, não estamos sujeitos a voltarmos a sermos inimigos de Deus, mas que sempre seremos amigos apesar de nós mesmos. Significa que não há o peso, mas apenas a graça de saber que Cristo tomou o nosso lugar e nos fez família dele em amizade com o Pai. Todo fardo que era pesado, Ele tirou de nós e colocou sobre o ombro de Cristo. Nós não caminhamos mais com um peso, com um fardo, mas nós temos paz. E a melhor notícia, isso não nos custou nada, apesar do preço que teve para Deus, o seu Filho. Paz, um estado espiritual que todos precisamos. Ela é resultado da livre graça de Deus. Ela é fruto da natureza singular de Deus. O texto diz: deixo-vos a paz. E ele continua: a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Essa paz o mundo não pode dar. A paz com Deus e a paz de Deus, o mundo não tem condições de oferecer. Primeiro, porque ele não tem domínio sobre essa paz. Essa paz não pertence a ele. E nem sequer ele tem domínio sobre Deus para dizer: Deus, dê essa paz ao mundo. Além de que no mundo há tanto ódio, egoísmo, amargura, malícia, ansiedade, medo, e que toda tentativa de dar paz se emaranha, se mistura com esses sentimentos, com essas ocasiões de ódio, egoísmo, amargura. Então eu te pergunto, como que o mundo daria paz? Repleto desses sentimentos negativos, ruins. O mundo promete paz e acena com a bandeira de paz como uma saudação. Contudo, ele não pode oferecê-la realmente. A paz não pertence a ele e ele nem sequer é digno de tê-la. A paz é única porque ela vai além de qualquer outra coisa. Ela é mais significativa do que fazer as pazes com um amigo. Ela é mais significativa do que fazer as pazes com o irmão que você brigou. A paz de Deus e a paz com Deus é mais significativa do que casais que se encontram e renovam um compromisso. A paz com Deus é única, porque apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, dos pecados, Deus ainda estará conosco. A paz de Deus é tão significativa que apesar de saber que o nosso Redentor morreria dali a algumas semanas, eu posso encontrar o meu coração em paz, porque eu sei que Ele faz isso em meu lugar, e eu sei que Ele fez isso em meu lugar. Jesus está dizendo isso aos apóstolos porque eles precisavam entender que a paz que Ele traz é muito maior do que eles podiam imaginar e sonhar. A paz com Deus é única, e a paz de Deus também. O mundo nunca poderá oferecê-la. Ela é única porque ela resolve o problema mais grave do homem, de uma vez por todas, o qual ninguém ou algo conseguiu resolver: o pecado. O pecado que habita em nós só pôde ser resolvido em Jesus Cristo. E é engraçado porque os judeus pensavam que a paz viria através da espada, através de um grande libertador, alguém que viria com um carro poderoso de guerra, alguém que levantaria uma grande espada e libertaria o povo do jugo dos romanos.
Jesus veio numa mulinha, entrou em Jerusalém humilde, lavou os pés dos discípulos, foi considerado maldito numa cruz, e assim ele trouxe paz. E por isso uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que apenas Cristo poderia nos dar, porque afinal de contas, Ele foi o homem perfeito diante da sociedade e diante de Deus, cumpriu todas as leis, fez tudo sem sequer cometer nenhum pecado. Como diz o autor de Hebreus, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E o que você e eu podemos aprender ao ler é fruto da natureza singular de Deus, e entender que Jesus estava dizendo isso aos discípulos antes da crucificação, dizendo que a paz dele é única, que o mundo nunca pode dar. A primeira lição que podemos tirar disso é que por mais que os momentos de paz que vivemos aqui sejam bons, nada se compara com a reconciliação que podemos experimentar com Deus. Por mais que a paz na Síria seja perfeita e seja ótima, nunca será aquilo que Deus nos promete em Jesus Cristo. Por mais que chegar em casa, encontrar uma casa arrumada com a família, num belo almoço de domingo seja maravilhoso e transborde de paz, nunca será tão perfeita quanto a paz que existe em Deus, em Cristo, que nos mostra o Espírito Santo. Por mais que um acampamento seja maravilhoso e a gente passe dias louvando ao nosso Deus, aprendendo sobre a palavra, nunca será tão perfeita quanto saber que o nosso maior problema foi resolvido na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Sorrisos estampados na cara podem ser um sinal de paz, mas ela só se torna real quando se entende que em Cristo, a perfeita justiça de Deus, nós encontramos amizade que tanto necessitávamos, amizade com o nosso Deus Pai. A segunda lição que nós aprendemos é que por mais que o mundo prometa paz, Ele nunca dará paz. Por mais que o mundo diga, aqui tem paz, é uma operação de paz, nunca encontrará. Eu e você devemos sempre nos lembrar disso para não sermos enganados, para não buscarmos em vão algo que nunca acharemos fora de Cristo, fora de Deus. Hendrickson, um comentarista, ele diz o seguinte: o mundo pode dar prazeres, descanso físico, alegrias, honra, riqueza, mas nunca aquela certeza interior, que é o reflexo do sorriso de Deus no coração de seu filho. O mundo nunca poderá dizer, vocês agora estão ligados com Deus em Cristo Jesus. Isso é algo que só Deus pode dar. Aprendemos uma terceira lição. O mundo, ele nunca vai dar paz, mas o mundo busca por paz. Muitas vezes ele não vai saber onde encontrar, e aqui cabe a nós anunciar que a paz se encontra na cruz do Calvário, onde nós podemos matar o velho homem e viver o novo homem, onde nós podemos tirar o fardo, entregar a Cristo e vivermos leves, tranquilos, com paz em Deus, uma paz de Deus. E a última lição é que a paz de Deus é o padrão para qualquer outra paz. Assim como a paz de Deus as nossas relações devem buscar ser assim, ir além das circunstâncias. Eu devo buscar paz acima de tudo. Eu devo buscar paz porque Deus tem paz comigo. Cuidado para achar que a paz de Deus é superficial e barata. Zele por ela, porque ela é única, apenas Jesus pode nos dá-la. Paz, um estado espiritual que todos precisamos. Ela é resultado da livre graça de Deus. Ela é fruto da natureza singular de Deus. E por último, ela promove o descanso em todo o viver. Como diz o texto? Como ele termina?
não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Lembre-se que Jesus está na mensagem de despedida. Os discípulos deveriam estar com seus corações batendo a mil. Eles deviam estar tudo. O meu Deus, aquele que eu vi fazer multiplicação de peixes, aquele que eu vi andar sobre as águas, aquele que eu vi fazer inúmeros milagres, Ele está para morrer. Aquele que nesses 3 anos eu aprendi tantas coisas, que tanto me amou, que comeu com pecadores e me mostrou o valor disso, está para partir. E Jesus está dizendo para eles: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ele está dizendo que apesar dos temores, lembre-se da paz com Deus, lembre-se da paz de Deus, lembre-se que você possui agora amizade com Deus. É verdade que a paz nos garante um estado de agora amigos e filhos de Deus, mas ela também significa a coragem para enfrentar o medo. O que eu quero dizer com isso é que a paz de Deus, em primeiro lugar, é a reconciliação com Ele, mas ela também é o alívio e a coragem para os dias que seguem. A ausência da perturbação espiritual e a certeza da salvação e da presença amorosa de Deus sobre todas as circunstâncias só podem ser alcançadas com paz em Deus. Nós só vamos encontrar descanso e o nosso coração só vai parar de se perturbar. A nossa alma só vai parar de se inquietar quando nós colocarmos a nossa paz e acreditarmos que a nossa paz está em Deus. A fala de Jesus é importante, pois os discípulos tinham o coração cheio de emoções confusas. Eles estavam tristes por causa da sombria expectativa da partida de Cristo, envergonhados pela demonstração de egoísmo e orgulho, perplexos pela previsão de que um dentre eles trairia o mestre, que outro negaria, que outros acabariam por cair numa cilada por causa dele. E por fim eles estavam oscilando na fé e provavelmente pensando: como é possível que alguém que está para ser traído seja um Messias? Jesus então está dizendo para eles e para nós nessa noite: parem de ficar confusos, parem de ter os seus corações perturbados. Como ele diz no começo do capítulo: credes em mim, credes em Deus, não se perturbe o vosso coração. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Credes nisto. O que Jesus está expressando não é meramente um desejo, como o ânimo que tentamos oferecer, mas frequentemente vazio. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Jesus está dizendo, na verdade, o seu coração não se perturbe mais. E Ele está colocando suas palavras sobre um patamar nunca jamais visto. O seu próprio amor, a sua própria graça, a sua própria misericórdia. Jesus haveria de se perturbar, mas Ele tinha paz naquilo que Ele precisava fazer. O pastor, o grande pastor, o sumo pastor estava dizendo: não se perturbe o vosso coração. Uma paz que vai além, duradoura, que expulsa toda ansiedade e medo. Paulo fala no mesmo sentido da paz de Cristo, que serve de árbitro do coração dos cristãos, mantendo a harmonia entre eles. A paz de Deus que guarda os seus corações e mente, impedindo que a ansiedade entre. E o verbo atemorizar, não se atemorize, não tenha aquele medo que te trave, não deixe o medo tomar conta da sua vida. Alguns dias atrás, nós estudamos sobre isso nos pequenos grupos. Nós estudamos que o medo ele não deve nos travar, mas pelo contrário, nós temos que ter coragem para enfrentar o medo. E paz não é diferente. Paz não é total ausência de problemas, de dificuldades. Os discípulos passariam por isso. Mas paz é saber que em todos esses momentos, nós estamos ligados com Deus.
e Ele promete estar conosco todos os dias. Paz significa que apesar dos momentos difíceis, nós podemos viver e encontrar descanso. Paz de Deus nos ensina a descansar e termos o nosso coração alicerçado na promessa de Cristo e na reconciliação que Ele fez entre nós e Deus. Jesus é o Consolador que venceu sobre a morte e sobre o pecado. Não se turbe o vosso coração. O que a gente pode aprender com isso? Quais as lições que nós tiramos com isso? Existiram momentos de perturbação como os discípulos. E nós sempre vamos ter esses momentos. Até mesmo o próprio Cristo passou por eles. E nós não estamos isentos. Mas nós temos o que é necessário para passar por eles. Fomos reconciliados com Deus. O nosso maior problema já foi vencido na cruz do Calvário. Como uma vez eu já disse aqui, talvez você olhe para a sua vida e veja quão difícil ela está. Talvez você olhe para os seus filhos e ache que eles não têm mais jeito. Talvez você olhe para o seu casamento e pense que não tem mais o que você possa fazer. Talvez você olhe para o seu trabalho ou negócio e vou ter que sair, não tenho o que fazer. Talvez você olhe para a política e pense, não há justiça. Eu quero dizer que para tudo isso há um jeito. E Cristo deu um jeito em tudo isso. Ele nos reconciliou com Deus e nos disse, apesar das dificuldades, apesar dos dias difíceis, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. A paz de Deus é uma paz que vai além de todo entendimento. É uma paz que preenche os nossos corações. E se você é como eu e sabe das suas fraquezas, comece a acreditar nessa paz. Você já tem paz com Deus, mas você precisa acreditar na paz de Deus. Buscar a paz de Deus, sabendo que ela é dada a você e que o mundo nunca te dará. E quando você a tiver, seu coração não será atribulado. Eu quero terminar dizendo que a paz de Deus é a reconciliação com Ele e nós carecemos dela. O mundo precisa dela. A paz é a tranquilidade em meio às diversidades, aos conflitos e aos dias difíceis. E ela é necessária para nós, porque o nosso coração precisa desta paz, profundamente. Que nós possamos ouvir essas palavras de Cristo e nos lembrar delas. A paz nos foi dada, ela é diferente de qualquer outra, e ela nos consola para os dias de descanso. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós te agradecemos pela paz que temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Deus, porque a paz que temos em Cristo não somente nos reconciliou contigo, mas nos deu uma paz que vem do Senhor, uma paz que nos motiva a vencer os dias maus que seguem, os dias maus que provavelmente todos nós aqui viveremos. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor provoque em nós esta paz, para que o nosso coração não se perturbe, para que o nosso coração não se atemorize, para que o nosso coração, Deus, não seja acovardado, mas pelo contrário, ele encontre coragem para enfrentar os dias maus, coragem para enfrentar as dificuldades, coragem para enfrentar, ó Deus, as nossas mazelas e as nossas fraquezas. Nós carecemos da paz que vem do Senhor, e sem esta paz, nós não conseguimos viver. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos provoque este estado espiritual de paz, para que em Ti nós encontremos razão para a nossa vida, encontremos forças, motivação para as nossas lutas diárias,
para que nós trilhemos o caminho da maravilhosa paz. Abençoa, Pai, a vida dos meus irmãos. Abençoa a minha vida. Abençoa a vida daqueles que perderam seus entes queridos nessas últimas semanas. Abençoa, Deus, a vida do nosso pastor, em que em tudo isso ele encontre paz no Senhor. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida do seu Adilson, neste momento de cirurgia que ele passará. Que o Senhor abençoe todos os enfermos da nossa igreja, para que nesses momentos conturbados, a paz que vem de Ti transborde nos corações, transborde nos seres, para que eles sejam, ó Deus, confortados e consolados. E como o Senhor nos disse, nós devemos crer no Senhor, crer em Cristo Jesus, para que o nosso coração não se turbe. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. E meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.